Rosane, Giane e Leandro. Bom, o senhor é uma das vozes críticas no parlamento ao texto que foi apresentado inicialmente pelo relator. Ontem nós ouvimos aqui o deputado Orlando Silva, ele inclusive citou o senhor, e eu vou, antes de fazer a primeira pergunta, pedir que o senhor ouça o que disse ontem aqui o deputado federal Orlando Silva, que é o relator do PL das fake news. Muitas reuniões com as bancadas, alguns colegas questionam. Outro dia um colega questionou se o texto, por que o texto proibia a leitura de versículos bíblicos. Eu falei, isso não existe. Ele, não, eu vi numa publicação de um colega nosso. Eu falei, isso não existe. É uma fake news. Não, e é uma fake news gravíssima. Eu vou dar o nome, porque é público. O deputado do Paraná, Deltan Dallagnol, fez a publicação afirmando que versículos bíblicos não seriam lidos no púlpito de igrejas. E o que é grave, essa foi a publicação que teve maior repercussão entre todas as publicações que foram feitas nas redes sociais sobre esse projeto de lei. Então, é muito grave. Então, e na minha percepção, o passo 1 é que os colegas possam ler o texto com atenção. Deputado Deltan Dallagnol, gostaria que o senhor explicasse por que fez publicações falando sobre essa possível banimento, né, de versículos da Bíblia das plataformas. O senhor está distribuindo, compartilhando fake news, afinal, ou não? Olha, essa afirmação do Orlando Silva é um absurdo. O primeiro texto que ele apresentou tinha uma série de riscos, inclusive à liberdade religiosa, inclusive a banimento de textos, verbalizações, palavras que dissessem respeito a textos bíblicos. E tanto isso é verdade que, confrontado com isso, ele retirou os pontos do texto. Ele mesmo reconheceu isso. E mais, não fui só eu que disse, as próprias plataformas visitando o Congresso, elas demonstraram, nós já tínhamos chegado a essa conclusão em cima do próprio texto do projeto, e as plataformas confirmaram que elas iam ser obrigadas, sim, a retirar de modo automatizado textos que incluiriam textos que fazem parte aí do texto básico da Bíblia, texto básico cristão. Por que isso? Porque o projeto dele, ele previa no artigo 7º que as plataformas, elas deveriam olhar para riscos sistêmicos que existissem nas redes sociais relativos à identidade de gênero, relativos à igualdade de gênero, relativos à violência e tudo mais. Qual é o problema disso? Ninguém quer violência, ninguém quer discriminação de gênero, ninguém quer o mal. O problema é que isso tudo era previsto de um modo muito vago. E aí, no artigo 8º, as plataformas eram obrigadas a moderar, ou seja, a controlar, retirar do ar ou limitar o alcance desse conteúdo. E depois vinha e se previa que uma agência governamental, o governo, ia ter um grande poder para impor pesadas multas. E o que as plataformas iam fazer? Não existe uma análise humanizada dos conteúdos. Existe sim uma análise automatizada por algoritmos dos conteúdos. Então, o que as plataformas iam fazer? Sempre que existisse algo que pudesse passar mensagem de violência, como um versículo bíblico em que Jesus fala, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, sempre que tivesse alguma referência, algo que pudesse trazer uma menção, uma ideia de desigualdade de gênero, de preconceito entre homem e mulher, existem textos bíblicos que colocam que no casamento a liderança vai estar referente ao homem, e eu não estou aqui discutindo o mérito disso, estou discutindo simplesmente a liberdade religiosa ou não de expor os seus textos sagrados. Então, sempre que houvesse palavras que pudessem impactar aqueles riscos sistêmicos, as plataformas, mais uma vez, de modo automatizado, eram obrigadas, debaixo de pesadas multas, a restringir o acesso àquele conteúdo ou a derrubar aquele conteúdo. Então, isso ia, sim, impactar a liberdade religiosa. Mas o texto tinha previsões muito genéricas. Lá no artigo 7º, mais uma vez, quando previa riscos sistêmicos, falava assim, as plataformas vão ter que moderar, conforme o artigo 8º, todo o conteúdo que dê um risco a direitos fundamentais. Peraí, gente, o que é direito fundamental? Você abre a Constituição e você vai ter uma longa lista de direitos fundamentais. Dentre os direitos fundamentais está a dignidade, está a honra. E aí, se você me fizer uma crítica ácida, eu posso dizer, não, você está violando a minha honra, eu posso entrar com uma ação de indenização por danos morais contra você. Então, críticas ácidas vão ser derrubadas na internet, mas um padre, pouco tempo atrás, defendeu em igreja, dentro da igreja, no púlpito, que casamento tem que ser entre homem e mulher. De novo, não importa se você concorda ou não com isso. A gente está discutindo a liberdade a pessoa dizer o que pensa em cima de textos sagrados. E o padre, ele foi objeto de uma investigação, de uma representação de uma notícia-crime para um ator que estava naquele culto. E esse tipo de conteúdo, por exemplo, casamento entre homem e mulher, poderia ser
dentro dessa moderação automatizada, algorítmica, derrubado o teu alcance restringido por ser algo que poderia impactar um discurso relativo à igualdade de gênero, relativo à identidade de gênero. Então, o texto dele, não tem dúvida nenhuma, ele impactava, sim, liberdade religiosa. Tanto é que, mais uma vez, ele mesmo retirou os textos que tinham essas previsões ao longo do processo da tramitação, a partir da nossa reclamação. Mas, deputado,